Olá, pessoal! Essa é a aula de língua portuguesa. Então, para essa aula, vocês vão precisar pegar o Ler, Escrever e EMAI, volume 2. Quem ainda não retirou na escola, passa lá para retirar, porque esse material será utilizado agora no quarto bimestre. Quem ainda não pôde passar na escola ou vai demorar alguns dias para passar, pode fazer no caderno as respostas. Copia a pergunta e as respostas no caderno. Não precisa copiar o texto, apenas as perguntas e as respostas, até que você possa retirar o material lá na escola, ok? Então, a atividade está na página 133 do Ler e Escrever, volume 2, né, como eu disse, e nós vamos trabalhar a pontuação. Então, nós temos aqui um pequeno texto que vocês farão uma leitura, né, a fragmentação de um texto, é um parágrafo, do texto O Rato da Cidade e o Rato do Campo, é só um trechinho do texto, um parágrafo. Depois que você lê, você vai responder, foi fácil ler esse texto? Se você vai colocar sim ou não, por que você vai justificar? O que você descobriu? Tá? Então, você vai observar esse texto. Será que da maneira que está escrito, dá para entender bem esse texto? Será que não está faltando alguma coisa aqui? Eu já vou dar uma dica para vocês. Nós estamos falando sobre pontuação. Observem se tem alguma pontuação nesse texto e tentem ler o texto da maneira que está. E coloque aqui o que você achou, tá? Na letra A. Depois a letra B. Reescreva o trecho da fábula de um modo que fique mais fácil compreendê-lo. Para isso, utilize os sinais de pontuação. Então, aqui você vai reescrever o texto, porém organizando melhor, né? Colocando as pontuações que estão faltando nele. Tudo bem? Depois você vai para essa atividade 2, que está na página 134. A atividade C você pode deixar, tá? Porque é para fazer em sala. Então, você vai para 2. Atividade 2. Leitura compartilhada e discussão sobre o uso dos sinais de pontuação. Então, eu vou lendo com vocês e eu vou chamar a atenção para os sinais de pontuação, tá? Então, essa é a história do Joãozinho Sem Medo. Só vou fazer com que vocês observem um detalhe, que aqui no começo da frase tem um travessão. Esse travessão está errado, não era para ele estar aqui. Porque aqui quem começa falando é o narrador, e narrador não usa travessão. Então, vamos lá. Era uma vez um menino chamado Joãozinho Sem Medo, pois não tinha medo de nada, andando pelo mundo, pediu abrigo a uma hospedaria. Pode ser que aí no livro de vocês aqui esteja correto, tá? O meu aqui está errado, né? Com essa pontuação aqui, talvez aí o de vocês não esteja. Bom, então vamos lá. Aqui nós já vimos que o narrador iniciou a fala, então quando ele inicia, não tem pontuação, tá? Não tem, aliás, travessão. E sim parágrafo, letra maiúscula e parágrafo. Observem aqui, tá? Aqui não tem lugar, disse o dono. Mas se você não tem medo, posso mandá-lo para um palácio. Então, aqui já tem um personagem falando, ó. Tá? Então, o que que tem quando esse personagem fala? Parágrafo e travessão, né? É o dono da hospedaria, né? Aliás, é o dono de uma hospedaria mesmo. Então, ele já respondeu o Joãozinho, que estava andando procurando um abrigo, que não tinha lugar na hospedaria dele. Então, aqui sempre quando o personagem vai falar, um dos personagens, a gente inicia com parágrafo e travessão, tá? O Joãozinho perguntou, por que eu sentiria medo? Ó. Então, aqui novamente, ó, parágrafo e travessão. Por quê? Porque é o personagem que está falando, eles estão conversando. Então, eu preciso colocar aqui o travessão para eu diferenciar esse diálogo do narrador, tá? E se é uma pergunta, tem o que aqui? Um ponto de interrogação, tá? Porque ali todo mundo sente, ninguém saiu de lá a não ser morto. De manhã, a companhia leva o caixão para carregar quem teve a coragem de passar a noite lá. Então, aqui o dono respondeu para ele por que ele sentiria medo. Sentiria medo porque de lá ninguém sai vivo, né?
E mais uma vez, ó, parágrafo travessão, porque o personagem está falando com o João, tá? Com o Joãozinho. Aqui quem está falando, ó, imaginem Joãozinho levou um candeeiro, uma garrafa, uma linguiça e lá se foi. À meia-noite estava comendo sentado à mesa quando ouviu uma voz saindo da chaminé. Ó, aqui não tem travessão, então quem está falando essa parte aqui é o narrador, tá? Então ele vai, indica que alguém vai falar, então ele coloca aqui 2 pontos, e aí aqui alguém está falando, ó, jogo. Então iniciou a frase com parágrafo, travessão e ponto de interrogação, porque fez uma pergunta, tá? E Joãozinho respondeu, ó, olha lá, parágrafo, 2 pontos, que aqui novamente é o narrador que está falando. Aí o Joãozinho responde, né? Jogue logo. Quando o Joãozinho fala, parágrafo, travessão, ponto de exclamação, porque ele deu uma ordem, tá? Jogue logo. E aqui o narrador fala, ó. Da chaminé desceu uma perna de homem. Joãozinho bebeu um copo de vinho. Depois a voz tornou a perguntar. E assim vai o texto todo, tá? Vocês vão fazer a leitura desse texto com bastante calma. Eu não vou ler ele todo agora, porque senão vai ficar muito grande o vídeo de vocês, mas eu vou fazer uma leitura sem chamar a atenção aqui para as pontuações que eu estou chamando agora, tá? Vou fazer uma leitura completa e mando para vocês, sem interrupção, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, para os sinais de pontuação. Quando o narrador fala, né, como aqui, por exemplo, não tem travessão, que o narrador é uma terceira pessoa, né, que como se ele estivesse de fora da história, olhando para a história e contando a história. E os personagens que estão envolvidos, né, há um diálogo entre eles. Então, toda vez que alguém fala e os personagens falam, tem parágrafo e travessão. Se for pergunta, usa o ponto de exclamação. Se for uma ordem, aqui no caso está usando, desculpa, aqui o ponto de interrogação, aqui o ponto de exclamação, né, que ele está dando uma ordem. E o texto todo segue desta maneira, porque o texto todo tem o diálogo, né? E uma vez ou outra o narrador entra para falar algo, para contar, né, dar continuidade à história, e toda vez que ele entra em cena, tem parágrafo, letra maiúscula, e aí 2 pontos no final, porque ele está dizendo que alguém vai falar alguma coisa, né? Como aqui, por exemplo. Tá bom? Então, faça uma leitura do texto com bastante atenção. E aí depois que vocês fizerem a leitura reparando nessas pontuações, vocês vão para a atividade 3. Pontuar um texto em que a pontuação dos diálogos foi emitida. Aqui também, ó, nós temos um trecho, nós temos o textinho O Leão e o Javali, está sem pontuação. Agora que vocês aprenderam, relembraram lá, né, a questão das pontuações, fica mais fácil para fazer esse textinho, né? Aí vocês vão reescrevê-lo aqui, colocando as pontuações que não aparecem, tá? Aqui nós temos algumas pontuações, ó, nós temos o parágrafo, nós temos a vírgula, o ponto final, ou 2 pontos, mas está faltando aí algumas pontuações que vocês vão ler e vão me dizer quais são, vou colocar aqui, tá bom? Está na página 133. Que, como eu disse, bom, nós vamos fazer até essa atividade 3, tá? Como eu disse, quem não pegou ainda o Ler, Escrever e EMAI, pode fazer somente as respostas no caderno, mas aí você coloca que atividade você está fazendo, se é atividade 1, né, coloca pelo menos o enunciado, não precisa copiar o texto, mas põe o enunciado e põe as suas respostas, letra A, letra B, para eu saber de qual você está falando, tá? Aí coloca atividade 2 é só de leitura, na verdade, né, mas você vai fazer a leitura. Depois você coloca atividade 3 e refaz o textinho aqui para eu ver se você conseguiu entender essa questão da pontuação,